gente, estamos aqui hoje de volta com o nosso programa Caminhos de Luz, observando sempre o princípio de vida do qual temos todos que aderir. E bem-vindos ao movimento libertador, da qual a unificação se faz presente a todos os dias. É preciso e interessante que todas as pessoas se unam num propósito único, do qual haveremos de observar sempre, de que é necessário que cada um faça da sua parte, observando que a comunidade sangotardense e a nossa região, é claro, devem ser envolvidas em uma harmonia. E uma questão que nós temos dito em tantas vezes, é necessário fazer preces. Mas é interessante que nós nos lembremos sempre de que a prece mais vale quando nós agimos e fazendo o bem. Foi Paulo de Tarso quem acentuou de que atos valem mais do que palavras. E é preciso nós agirmos. E nesse conceito do qual nós estamos convocando sempre a você, que faça parte conosco desse movimento, desta ação, desvinculando a questão religião, mas nos prendendo à questão do fazer. É claro que aqui nós estaremos sempre defendendo a bandeira da qual nós sempre e fazemos parte, eu e o Xará, que é a questão da doutrina espírita, mas é claro que nós nunca vamos fechar a questão. E temos dito sempre ao nosso telespectador, às pessoas que sempre nos buscam, com respeito a isso, quando foi perguntado qual é a melhor de todas as religiões, diz os Espíritos, respondendo na questão de O Livro dos Espíritos, é aquela que faz mais homens de bem. E é por isso que o que faz mais homens de bem tem sido a religião que vai perpetuar por todo hoje e sempre, que é a religião do amor. Essa deve ser pregada sempre, e se tem uma questão que somos condenados eternamente é amar. E independente de qual crença que nós sigamos, é interessante que nós nos prendamos a isso, amar. E é preciso que a todo momento, independente de qual situação ou em qual lugar estejamos, nos prendamos à questão do amar e de fazer o bem aos outros, porque o nosso lema e a senha de toda a humanidade é e será sempre a questão da caridade, porque só a caridade salva, diz o apóstolo Paulo. E é por isso que nós te damos boas-vindas para que esteja você aberto para entender como nós e nos libertarmos dessas algemas que nos prendem, essas algemas que nos trazem sempre essa questão, mas por que Deus faz isso comigo? Não é Deus, somos nós mesmos. E onde muitas vezes está registrado que é nas nossas consciências as dificuldades que nós temos e onde nós nos prendemos, porque se existe uma prisão nessa terra, é a prisão da consciência, quando nós praticamos o mal e quando nós precisamos refazer através do bem. E pode demorar séculos para a gente refazer uma coisa que às vezes a gente pratica em questão de segundos. Por isso pense, é o nosso conselho, é sempre a nossa chamada. E é sempre a nossa tônica. Por isso, bem-vindos. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso irmão Gilmar para as questões, Gilmar, do cotidiano, que é interessante a nossa proposta desde quando nós começamos o nosso trabalho, com respeito a isso, falar das coisas do dia a dia e de nós nos prepararmos para essa questão onde nós trabalhamos sempre nessa evolução e nós estamos sempre falando de uma transformação, a transformação moral que deve existir sempre em nós. E para isso nós combinamos aqui em off que nós falaríamos da questão crise. A crise é algo que tem falado e as pessoas sempre comentado com a gente. Pode estar na fila do banco, pode estar na fila de uma sopa fraterna, por exemplo, pode estar capinando, pode estar fazendo uma cerca, pode estar fazendo diversas coisas que as pessoas param como se olhasse para o tempo assim, acho que hoje vai chover. E as pessoas, ao invés disso, têm falado assim, rapaz, que crise, hein? Às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é a questão da crise e a gente vai lá de cima para baixo e a gente vê que essa crise, né, Gilmar, é uma questão de influenciação, é uma questão onde vai passando de um para outro e de repente está todo mundo falando em crise, como se isso resolvesse os nossos problemas. Eu gostaria que você trouxesse e trocasse em miúdos para o nosso telespectador de que forma que essa crise e de que forma que nós vamos sair dela através do nosso esforço, do nosso otimismo com respeito à vida. Bem-vindo, irmão.
Obrigado, como sempre, né? Obrigado a todos vocês por estarem nos recebendo, nos dando essa oportunidade de compartilhar, de aprender, né? Enfim, de comentar sobre coisas positivas, sobre coisas boas, né? Mediante tanta crise que está havendo, a necessidade de cada ser humano criar dentro de si um fundamento, um alicerce, uma estrutura positiva, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Olha, mesmo que haja uma crise, né, nós, seres humanos, nós temos que sempre olhar, direcionar os nossos passos buscando o positivo. Se a crise existe, a gente observa, igual você bem colocou, que ela se alastra por comentários, por influenciação de um a outro. Às vezes o fulano que está lá produzindo na sua terra nem sabe muito bem de crise, mas todo mundo fala, e aí ele já se retrai. Espera aí, como é que eu vou lidar com isso? Ele muda sua atitude positiva para uma atitude negativa. Isso é interessante, essa influenciação, eu gostaria de dar maior ênfase a esse ponto, porque é muito interessante. Pessoal, todos nós somos muito influenciáveis. Muito. Em todos os aspectos de nossa vida. Não só de crise, mas aspectos pessoais também. Já repararam, por exemplo, uma pessoa chega perto de vocês e fala, olha, aquele fulano, ele é isso, 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 isso. Se a gente se abre àquela opinião, como que a gente acata aquela opinião e sim fica impregnado daquela opinião. É verdade. E em determinado momento a gente topa com aquela pessoa, já está com o pé atrás. Essa influenciação, a gente tem que ficar atento com ela, porque ela é perniciosa, ela é perigosa à nossa própria evolução. Ela nos prende, né? Ela nos enraiza, vamos dizer assim, no modo pequeno de ver as coisas. E a pessoa que já é negativa num sentido da vida, ela tem tendência de ser negativa em outros sentidos também. Isso é interessante, tá? Aquela pessoa que é crítica, muito crítica em alguma coisa na vida dela, pode ter certeza que ela vai ser crítica em outros assuntos também. É um estado de espírito conjunto. De repente a gente vê um fragmento daquela pessoa, ela criticando ou ela aumentando a crise, né? Ela tentando influenciar outras pessoas pela situação de crise, mas aquilo é comum dela. Então, e esse estado de pessimismo, vamos dizer assim, do ser humano, ele é muito ligado ainda ao seu grau inferior de evolução. Né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente deixa essa situação de crise, mais a gente deixa essa situação de pessimismo, de ver as coisas pelo lado negativo. Tem uma passagem que eu acho muito bonita de Jesus, né? Um trecho, uma história que está dentro do Espiritismo, que fala assim, que tinha um cachorro já morto, em decomposição, né? Aí passava um mediante aquele cachorro lá, olhava, nossa, mas que mau cheiro. Outro passava, olhava, nossa, mas que putrefação. Nossa, que coisa, que nojo, né? Jesus passou perto do cachorro, olhou e falou, nossa, que dentes bonitos tinha esse cachorro. Cada pessoa fala do que o coração está cheio. Os olhos veem, logicamente, aquilo que está de acordo com o que existe dentro de nós. Se a pessoa é negativa dentro dela, ela vê coisas negativas. Né? Se a pessoa só tem coisa boa dentro dela, ela olha o mundo com uma coisa mais linda, mais perfeita que há. Então, essa questão da influenciação, tá? A gente tem que ficar, de certa forma, bem atento com isso. Para não entrar, vamos dizer assim, nessa jogatina social, de forma que a gente torne isso uma bola de neve, sempre crescendo e sempre trazendo maiores prejuízos do que lucro. Né? Claro. Inclusive, por exemplo, a gente vê muitas questões, né? A mídia, a televisiva, dentre outros, a internet, dentre outras também. Nossa, são mecanismos de divulgação excelentes, mas tanto para um lado quanto para o outro. Né? E tudo isso é favorável desde que você saiba utilizar. Da mesma forma também, vamos dizer, esse momento que a gente vive. Nesse tempo, encontrei com uma pessoa, conversando com ela, ela falou assim, olha, Gilmar, se existe crise, né, o que eu sei é o seguinte, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Olha o ponto de vista dessa pessoa, né? Quer dizer, em toda situação, há um meio que a gente pode, tendo inteligência, tendo perspicácia, e não ficando adstrito na crise, você pode utilizar aquele momento a seu favor.
né? É a inteligência do espírito. É a capacidade dele de sair de situações negativas para situações positivas. Exatamente, porque a gente nota, né, Xará, que o dinheiro não desapareceu, ele muda de mão. E ao mesmo tempo, como que a gente vai fazer para que isso seja novamente um reequilíbrio? Através exatamente do otimismo. E você está falando muito interessante, que eu estou aqui pensando na questão de Herodes, né? Que ele, quando ele chega e a mulher, ela fica, ela procura João Batista, né? E fica ali tentando seduzi-lo e ele fala, não quero. Mas aí ela vê que não tem chance com ele, chega para Herodes e fala, não, ele tentou contra mim, ele fez isso e isso. E de repente ele foi condenado e cortaram a cabeça dele. Por quê? Porque ela foi incentivando ele tanto nessa questão, e nisso que você falou é perfeito, com respeito a essa influenciação que a gente aceita de pronto, e de repente te toma sério, e às vezes a gente faz coisas que a gente vai arrepender lá na frente. A gente comentava sobre isso antes do programa, né? Justamente, a gente tem que pensar antes. O problema, né, partindo para um ângulo maior, a gente evita, ele é evitado antes. A dor de cabeça, você evita ela antes. Depois de você adentrar, você pode encontrar meios para atenuar a situação, mas já te trouxe algum transtorno, alguma complicação, né? Então, utilizar a inteligência a nosso próprio favor é um mecanismo da vida, né? Uma disposição que está ao alcance de todo ser humano. Ter uma perspicácia, analisar as coisas antes para ver como pode fazer, da melhor forma pode fazer, né? E também, assim, a gente observa, fala-se tanto em crise, mas todo mundo está aí tendo seu carro novo, todo mundo está aí se vestindo bem, se alimentando bem, né? Pessoal, analisa a vida de hoje, conversa com a pessoa, se você não é dessa época, eu também não sou, você não é, mas conversa com a pessoa aí de 70, 80 anos e vê como é que era a vida de infância deles. Conforto que nós temos hoje, que naquela época não existia. Xará, fica ali na entrada da cidade, ali, perto ali do Parque de Exposição, de 4 horas da tarde. Do dia eu fui sair às 4 para me voltar às 6, está dando congestionamento. Aí conversando com uma pessoa a respeito disso, ele falou, rapaz, São Gotardo tem 19 mil carros. É quase que um carro e meio, 2 carros por família. Uma família de 4, 2 carros. Imagina o que é isso. E a gente vai sempre, é a crise. E o interessante e o pernicioso de toda essa questão é a gente falar assim, e a gente não deveria cair nisso. Ah, mas os políticos roubam, eles fazem, então eu posso fazer também. Não são eles o parâmetro, é o Cristo, né? Justo, é o modelo que nós temos. Claro. Se uma pessoa erra, se uma pessoa faz algo indevido, você vai fazer também? E a sua consciência? Onde que fica? Né? À noite, na hora de pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você vai pensar, não, porque o outro fez, eu posso fazer? Não funciona assim. A questão é o seguinte, a sua consciência, de acordo com o desenvolvimento dela, ela vai estabelecer parâmetros de culpa para você. Tá? E são esses parâmetros de culpa, né, que quando chegar no pós-morte, isso que vai contar, para dizer para qual local você vai. Se você fere a sua consciência, fere o seu nível evolutivo, você está num processo de retrocessão. Você está andando para trás, né? Então nós temos que pensar na nossa evolução dia a dia, cotidianamente, minuto a minuto. A gente tem que ficar atento com todas as situações para evitar problemas, dor de cabeça, mas também para não entrar num pessimismo exagerado quanto às coisas. Uma coisa é você ter o pé no chão, ser realista. Agora, muito diferente é você ser negativo. Não. E, simplificando a situação, ninguém gosta de gente negativa. Nossa. A gente corta a volta, né? Aquele pessimismo, né? Você vai assim, você começa a falar alguma coisa e não vai dar certo. Justamente. Ô vida! Viu, pessoal? Então vamos pensar, vamos analisar, vamos se dar conta que a vida é bela. Olha o tanto de coisa, de benefício, de conforto que nós temos hoje em dia. Tanto que nossos filhos, né, têm de tudo. Tem de tudo. Hoje em dia, a gente reclama da saúde, da educação, mas nós temos muito melhor do que há 50 anos atrás. Então nós já estamos realmente indo para frente. Vamos só agradecer. Paz a todos. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa.